Graça e paz, queridos, que Deus da infinita bondade vos abençoe. É um prazer estar junto com vocês, dando início a mais um podcast. E esse de hoje, com certeza, ele vai edificar a sua vida, acrescentar a sua fé e motivar o seu coração. Os meus dados estão anotados aqui, viu? O meu entrevistado de hoje tem 40 anos de vida. Ele é muito bem casado com Jaqueline César, pai de 2 filhos, Isabelle e Valdeir Filho. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Madureira, na cidade de São Gotardo, legendário por excelência, número 131.800. O meu entrevistado de hoje, pastor Valdeir Israel dos Santos César. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma honra receber o senhor aqui e que Deus use a sua vida. Amém, meu pastor. A paz a todos, né? Quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui tendo a oportunidade de estar participando desse podcast, juntamente com o pastor Lélio. Quero já agradecer o convite. O pastor Lélio é uma referência, né, para nós, espiritual, como homem de Deus, como pastor, como líder. E para mim ter o privilégio de estar aqui participando deste podcast da Fé em Milagres e podendo compartilhar, né, sobre o que Jesus tem feito em nossas vidas. É uma alegria muito grande para mim. Queridos, eu conheci o pastor Valdeir na montanha. Ele está aqui muito bem trajado de legendários. É um homem que já subiu algumas montanhas, tem uma experiência vasta também. E o testemunho dele mexeu muito com a minha fé, e não só com a minha, mas com toda a equipe da Rota do Oleiro, Patos de Minas. Ele veio como um desafio para a gente, um desafio de fé. E nada melhor do que dar um bom testemunho a respeito da vida desse homem. Pastor, o senhor está em casa, aqui será a nossa montanha, e com certeza o senhor tem toda a liberdade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para depois nós caminharmos é que o senhor hoje pastoreia a cidade de São Gotardo, Assembleia de Deus Madureira, mas o senhor não é nascido em São Gotardo, ou o senhor é de São Gotardo? Não, pastor, na realidade eu sou paulista, né? Eu sou nascido no interior de São Paulo, uma cidade chamada Santo Anastácio, mas pelo êxodo rural os meus pais migraram para a cidade grande, para o litoral, para a cidade de Santos. Então eu fui criado na cidade de Santos, na Baixada Santista, né? E aí eu estava 15 anos no interior, depois que a gente casou, para dar aquela qualidade de vida para os filhos, a gente segurança, a gente foi para o interior, e eu estava ali servindo a Deus, né? Sou professor de teologia, estava ali como auxiliar, obreiro, auxiliando meus pastores, servindo o campo, dando aula, formando obreiros, né? Lá também era o professor Debon, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e tínhamos uma promessa de um dia sairmos de onde nós estávamos para pastorear, né? E aí, pela bondade, chegou o tempo de Deus. O meu pastor presidente hoje, que é o pastor Charles Passos, né, da Assembleia do Ministério Madureira, em São Gotardo, fez o convite alguns anos atrás, e tínhamos a barreira da questão da hemodiálise, né? A gente já vai entrar nessa questão já, mas tinha a barreira que em São Gotardo não tinha só aqui em Patos de Minas, então teria que estar fazendo o translado para cá. E eu falei, pastor, se for de Deus, um dia vai dar certo, Deus vai abrir uma hemodiálise aí em São Gotardo. E foi exatamente o que aconteceu. E a gente recebeu o convite. Na realidade, a nossa sede é em São Gotardo, mas a congregação que eu pastoreio é em Guarda dos Ferreiros, é um distrito, né, a 10 quilômetros. Sim. Então, a sede é ali em São Gotardo, nós residimos em São Gotardo, eu faço tratamento em São Gotardo, mas a congregação que nós dirigimos é ali no distrito, né, que é Guarda dos Ferreiros, a qual a gente tem muito carinho. Então nós viemos para essa missão, né? A gente veio ali de São Paulo, tem 2 anos, que fez agora em novembro do ano passado. Qual a missão que a gente veio, pastor? Para pastorear a congregação de Guarda dos Ferreiros e para abrir o curso teológico, que não tinha um curso presencial ali na nossa cidade. Eu sou professor, bacharel em teologia, pela graça de Deus, e ali a gente teve durante 2 anos formamos uma primeira turma ali, que aí os obreiros das congregações da Matutina, Capelinha, Taquaril, da sede, ficaram no núcleo ali de São Gotardo. A gente formou no ano passado a primeira turma, e com a graça de Deus já damos início à segunda turma agora, lá na minha congregação, na comunidade em Guarda dos Ferreiros. Louvado seja Deus. Então 2 anos aqui em São Gotardo. 2 anos em São Gotardo. E nós vamos caminhar em cima de 4 pilares. E o primeiro pilar que eu quero destacar aqui, que é um dos requisitos, né, louváveis da sua vida, é o pastor Valdeir, esposo. Primeiro vem o esposo, depois vem o pai, né? E o senhor é muito bem casado com a Jaqueline, né? Jaqueline César, mulher de Deus. Quantos anos de casado?
como essa caminhada sacerdotal, é um jovem pastor de 40 anos, mas com uma grande experiência de campo, um professor teológico muito bem sucedido. Mas quando que foi que surgiu esse casamento? Foi lá em Santos, depois nós vamos falar do Valdeir pai, depois nós vamos falar do Valdeir pastor, legendário. Eu acho que hoje vai ser um podcast maravilhoso. Glória a Deus. Pastor, a gente tem 23 anos de casado, para a glória de Deus, eu e a Jaqueline, né? Eu morava em Santos, ela morava em São Vicente, e aí eu era o líder de mocidade, a gente fazia aquele giro, né? Os cultos volantes da União das Mocidades de Santos, São Vicente, Praia Grande. E aí eu conheci a minha esposa, a gente teve aquele período orando no Senhor. Na verdade, quando eu me converti, eu vim do mundo de um passado muito pródigo, né? Já tive envolvimento com drogas. O bairro onde eu nasci, onde eu fui criado ali no Jardim Rádio Clube, muitas bocas de droga, periculosidade, então eu fui parte daquele mundo e tal. E quando eu fui para Jesus, com 15 anos, eu nem queria saber de namorar. Meu negócio era Jesus, totalmente apaixonado por Jesus. Mas a Jaqueline entrou na minha vida, um desses cultos volantes, e aí o Senhor ministrando no meu coração, que era ela, eu busquei Deus em oração. E tem uma história que é interessante, eu até brinco com os jovens hoje, de como eles deveriam ser. A primeira conversa que eu tive com ela, no primeiro encontro, eu já tinha orado a Deus, eu tinha visualizado ela, tinha orado ao Senhor, e a primeira cantada que eu dei para ela foi certeira. Eu cheguei para ela e falei assim, você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai ser a mulher... Profeta, né? Profeta. Profetizei para mim. Ela ficou espantada. Nossa, você é louco. Que isso? Nem te conheço. E a gente começou a desenvolver essa relação debaixo da direção de Deus, tudo debaixo da bênção da nossa liderança. Estava novo, 17 anos. 15 anos, na verdade, a gente começou a namorar. 15 anos a gente começou a namorar. E aí a gente namorou, noivou, casou, né? Ali na Baixada Santista. Ela foi morar em Santos, juntamente comigo, e começou a me seguir ali, né? E ali logo veio a Isabelle, né? A gente tem uma filha de 21 anos, a nossa primogênita é a Isabelle. E aí a gente foi para o interior de São Paulo, cidade dos meus pais ali, Santo Anastácio. Para quem conhece aquela região ali, que é conhecido pelos presídios, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, e ficamos congregando ali, e o Senhor foi nos dando experiências e condições, e trabalhando e auxiliando, desenvolvendo um trabalho, e hoje nós estamos aqui. Esse mês agora, de março, a gente faz 24 anos de casado. Então nós dois estamos na mesma pegada. Em junho, eu também completo 24 anos de casado, para a glória de Deus. Pastor, e o que foi para o senhor, né? Casou tão jovem e logo já teve a Isabelle, depois veio o Valdeir filho. Então agora eu falo com o Valdeir que é pai. Eu sei quem é o Valdeir na montanha, mas quem é o Valdeir dentro de casa, como um pai, um paizão? Como que é esse relacionamento entre pai e filho? O senhor que hoje tem o prazer de ter o Valdeir filho também na montanha junto conosco, que é uma cópia muito bem feita do senhor. É legendário. Pastor, eu louvo a Deus que eu ainda jovem, o Senhor me chamou para o ministério da palavra, e ainda solteiro eu comecei a estudar a palavra, ler, entender a importância da paternidade, do sacerdócio. E antes de eu conhecer a esposa, de eu começar a namorar, eu já falava, Senhor, prepara minha esposa, que ela seja a futura mãe dos meus filhos, e me ensina a ser um pai, conforme o coração do Senhor, porque a gente observa na Bíblia, e muito cedo eu vi, pastor, homens como Davi, que foi um excelente homem de Deus, um guerreiro, um líder civil, um homem que expandiu o império, que Deus deu vitória para ele, mas nós vemos Davi falhando dentro de casa. Em alguns aspectos da sua vida ele falhou como pai, né? E eu falava para Deus, Senhor, eu não quero ser um obreiro futuro completo, um homem de Deus que seja um pai falho. Então desde cedo eu tive dentro de mim essa necessidade de querer ser um bom pai, né? A gente tem aquele pensamento que eu acho que todo pai tem, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive, né? E aí a gente vai no Senhor buscando dar aquela cobertura espiritual, aquela orientação, incentivar eles nos caminhos do Senhor, a não ter uma vida só estética, né? Só nas 4 linhas congregacionais, mas diariamente depender do Senhor. Eu sempre ensinei isso a eles, né? Eu tive agora sábado ministrando numa palestra para casais, e aí eu falava sobre um dos altares que tem dentro da casa,
que é a mesa, né? A mesa ela é o altar da comunhão. E lá em casa a gente sempre cultivou essa importância. Sentar com os filhos na mesa, dar graça ao Senhor pelo alimento, compartilhar como foi a escola, como que foi o dia. Eu me lembro da gente nessa trajetória, se mudamos para casa, uma casa pequena, uma época ali no interior de São Paulo, a gente estava numa casa minúscula, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A cozinha ela era tão pequena, pastor, que não cabia uma mesa dentro da cozinha, mas a gente colocou na área lá fora. A mesa às vezes chuviscava, molhava e tinha esse momento de qualidade, né? O sacerdócio na prática e orar pelos filhos. E a maior alegria que tem é quando um filho está doente, chegar e falar: pai, ora por mim, pai, me unge, pai, põe as mãos sobre mim. Quando algum filho foi prestar vestibular, a Isabela hoje faz faculdade, ela formou curso técnico, ela está na área dela, que é administração, chegar e falar: pai, ora por mim. Então, para mim, a maior conquista foi essa, imprimir neles o amor por Cristo, né? Eu sempre ensino para eles, pastor Lério, que Deus ele não tem neto, né? Não é porque eu e a minha esposa temos uma história vasta com Deus, uma liderança de mocidade, eles vão herdar isso, não, né? E eu vejo os pais hoje muito preocupados em deixar bens e herança para os filhos. Isso é uma preocupação válida, mas o mais importante é nós deixarmos o legado. Nós deixarmos impresso neles o amor por Cristo, né? Aquilo que não se compra. Então eu me vejo como pai, como isso. Hoje louvo a Deus ter uma filha de 21 anos, trabalha, faz faculdade, serve ao Senhor, me ajuda, ela é minha mídia, ela na igreja, né? E ela desenvolveu muito nessa área depois que nós viemos para cá. O meu filho, como o senhor falou, 15 anos, Valdeir Filho, ele é legendário, né? Foi na minha recepção, o bichinho do legendário mordeu ele, ficou impactado, e aí o nosso diretor de pista, Luizinho, viu ele maior do que eu, né? E viu que se ele tinha maturidade, perguntou para ele: não, ele estuda de manhã, trabalha à tarde, né? Que a gente imprimiu nele essa necessidade de trabalhar, os dois trabalham desde cedo. Então é uma alegria muito grande hoje ter um filho que também é legendário, serve junto comigo e agora nós estamos juntos na Rota do Oureiro para a honra e glória do Senhor. Para mim é uma alegria. Que maravilha, pastor. E uma coisa assim que eu quero aproveitar um pouco a sua presença. Nós estamos numa época desafiadora onde os pais terceirizam seus filhos. Exato. Eles terceirizam para a escola, eles terceirizam para a creche, claro que com todo respeito, cada um precisa agir dentro das suas necessidades, mas somos cientes que a maior responsabilidade de criar um filho é nossa, pai e mãe. Como que o senhor vê hoje os maiores desafios de uma paternidade dentro de uma geração tão moderna? Exatamente, pastor. A gente fala na época dos digitais influencers, né? Os influenciadores digitais e tanta plataforma que tem, Instagram, TikTok. O desafio é nós, como pais, sermos os influenciadores dos nossos filhos. Numa sociedade que está tão relativista, né? Os princípios são deixados de lado, o respeito a pai e mãe não existe mais. E o grande desafio é esse, é nós sermos a influência na vida do nosso filho. Nós temos a autoridade, não o autoritarismo, né? Mas nós constrangemos o nosso filho a seguirmos o nosso exemplo, mostrar para eles que nós somos apaixonados por Cristo. E o grande desafio é nós sermos motivadores e conseguir imprimir neles, eles irem para a escola, irem para a faculdade e os valores de casa estarem lá. Quando nós não estamos podendo ver e protegê-lo, né? Aquilo que a gente colocou dentro de casa está lá. E esse é o grande desafio, como o senhor falou. Numa sociedade que se trabalha-se muito, corre muito atrás do crescimento, acaba se investindo pouco tempo nos filhos, né? O celular, eu costumo dizer, quando ministro no nosso curso de ensino lá na igreja, ele acaba virando um cala-boca, né? As crianças, desde pequenininha, o pai já enfia o celular e não gasta tempo de qualidade investindo nesse relacionamento. Não só nas questões bíblicas, cristocênicas são importantes, mas em tempo de lazer, tempo de qualidade, né? Estar junto com os filhos, assistir um filme, passear, vir aqui em Patos, pegar um cinema, curtir, comer um lanche. O grande desafio é a gente conseguir equilibrar essas coisas. Eu venho de uma família, pastor, minha mãe gerou 9 filhos. Bastante, pastor. 9 filhos. A primogênita veio a óbito com 14 dias. Meu Deus. Após uma amamentação, a minha mãe colocou ela para rotar e cochilou 1 segundo e a criança estava falecida. Então nós fomos criados em 8. O meu irmão mais velho faleceu em 2020 no Covid e hoje nós somos 7. Porém, os 8 filhos
da minha mãe e do meu pai, nós fomos criados ao redor de uma mesa. Até 2020, nós tínhamos uma janta na casa da minha mãe, que ela durou 42 anos. 42 anos, com chuva, com sol, com noite, de todo jeito, essa janta nunca foi quebrada. Então, nós temos um relacionamento. Meu pai já está na eternidade, a minha mãe está agora completando em julho 89 anos, mas nós somos de uma família de relacionamento paterno e materno, onde os filhos ainda chamam os pais de senhor e de senhora. Essa geração moderna, ela já não consegue mais reconhecer a autoridade do pai e a autoridade da mãe, chamando-os de você. Exatamente. No entanto, que é uma preocupação que eu tenho, que até os louvores hoje da nossa geração intitula Deus ou Jesus como você. Para mim, soa como uma falta de temor, uma falta de respeito, uma falta de paternidade. O senhor consegue ver esta geração tão desvinculada dos pais também dentro de um prisma preocupante para nós como pais e ao mesmo tempo como pastores? Sim, pastor, eu concordo plenamente com o senhor, exatamente isso. Eu também sou dessa criação de pedir bênção para pai, para mãe, senhor. Para o irmão mais velho. Isso, exatamente. E eu passei isso para os meus filhos, tanto quando eles acordam, benção pai, benção mãe, benção tio, e às vezes estão lá na cozinha e eu grito, Valdeir, e eles respondem, Senhor. Isso. A mãe, senhora. Lá em casa isso também. É muito importante. Isso que o senhor falou, pastor, é importantíssimo. Eu penso exatamente igual ao senhor, sem demagogia. Eu falava isso recentemente para obreiros. A problemática da falta de respeito na sociedade, de não respeitar pai e mãe, de não respeitar a hierarquia. A gente na minha época nós respeitávamos os professores. Se você tomava nota ruim, você era puxado da orelha porque você era um mau aluno. Hoje, se o aluno toma uma nota mal, os pais vão lá brigar com o professor. Exato. O professor está errado. E exatamente, pastor, essa quebra de respeito do pai, da mãe, está sendo refletida na igreja. A gente está recebendo pessoas que se convertem a Jesus quebrantada, mas elas não têm um parâmetro de respeito, de autoridade. E o relacionamento do pai e mãe, ele é altamente refletido no relacionamento com o Senhor. Quando o Senhor Jesus, falando no seu ministério terreno, ensina a orar a oração modelo, aquilo foi um escândalo para os judeus, porque ele ensinou a orar, Pai Nosso que está no céu. E eles tinham Deus, como Yahvé, mas não como Pai. Então, quando ele de forma pessoal fala Pai Nosso, aquilo para ele foi um escândalo. Então, muitas pessoas hoje têm dificuldade de entender esse Pai Nosso, porque eles não entendem o relacionamento com o pai. A gente daquela época que o pai estava aqui, igual o senhor conversando, o filho passava de longe, quietinho, não se intrometia. Hoje o pai e a mãe estão conversando e a criança ainda fala assim, é mentira, ainda critica, ainda não tem respeito. Então eu acho que esse prisma da liderança hoje é um desafio que nós temos, com certeza, essa questão. E voltando a falar do louvor, eu concordo plenamente com o senhor. É uma forçação chamar Deus de você, querendo forçar uma intimidade que não é real. Porque eu sou íntimo dos meus filhos, eu beijo meu filho, eu beijo a minha filha, eu abraço, eu sei dos momentos, mas isso não impede ele deixar de me chamar de Senhor. O meu pai e a minha mãe, que estão lá no interior, graças a Deus os dois são vivos, eu amo meu pai e minha mãe. O fato de eu amar, de eu ter intimidade com eles, não isenta de eu chamar eles de Senhor e Senhora. Então, por exemplo, se eu vou diante de um juiz hoje, eu não posso chamar o juiz de você. Ainda que eu fui criado com Joãozinho, ali ele é o Senhor Excelentíssimo João. Eu chamo ele de Senhor. E por que para Deus a gente vai chamar de você? Então eu vejo uma forçação de uma intimidade que não tem, porque a intimidade ela não quebra o princípio de honra. Justamente, certa vez um dos compositores do nosso país foi indagado a esse respeito. Por que ele chamava Jesus de você? E ele quis justificar como sendo íntimo. E o que estava interrogando disse, se você se considera íntimo, então chame ele de pai. Exato. Muito bom. Porque isso é intimidade. Você não representa intimidade. Mas o que me preocupa, além das letras, nós vamos voltar aqui para o pastoreio, é quem foram os pais dos compositores. Como que eles relacionavam.
Porque hoje, até pela inteligência artificial, se faz um louvor. Verdade. Mas será que esse louvor, ele está saindo na essência? Naquilo que realmente vai atribuir a Deus esse respeito, essa dignidade, esse temor? Porque por aumentar a iniquidade, o amor vai esfriando, a fé vai se esvairindo, vai acabando e o temor também vai se embora. Mas se nós, como pastores, líderes de um povo e de uma igreja, se não estivermos conectados com os céus, nós entramos na mesma vibe e em breve nós estaremos também chamando Jesus de você pela influência que esse mundo tenta colocar dentro das nossas igrejas. Verdade, pastor. Urge que as lideranças eles recuperem esse carinho, esse respeito pelo nome do Senhor, né? E aí quando a gente olha no passado, o quanto que os judeus reverenciavam, né, o nome do Senhor, né? O quanto que eles tinham, os próprios escribas, né? Diz a história que os copistas estavam ali escrevendo como se fosse o Salmo, por exemplo, e quando chegava na hora do nome do Senhor, eles paravam, se banhavam, se purificavam, iam lá, escreviam Yahvé, e eles continuavam. Tamanha reverência que tinha, né, pelo nome do Senhor. E, inclusive, um dos mandamentos dizia, né, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E hoje, como o senhor falou, querendo forçar uma intimidade, que na realidade intimidade é uma vida com Deus, uma vida de oração, de busca, de renúncia, né? É quem eu sou na igreja na segunda-feira, quando não tenho culto, para além das 4 linhas congregacionais. Porque a gente vive muito uma época de performance. O senhor falou algo interessante sobre louvores sendo compostos por IA. Tem pastores compondo sermões por IA, estudos bíblicos por IA. Aí, como o senhor falou, cadê a identidade, o selo? Porque aquilo que o senhor compartilha com a igreja não é fruto só de um conhecimento teológico, é da intimidade que o senhor tem com Deus, da revelação. Eu sempre chego no primeiro dia de aula, pastor, os alunos chegam lá no cursinho básico de teologia, achando que eles vão sair falando hebraico, né, e grego no primeiro dia de aula. E eu já quebro a expectativa, eu falo assim, você vai aprender aqui, é só ferramenta, aprimoramento, mas nada substitui a unção de Deus, a revelação. Claro. A teologia ela não pode de jeito nenhum, tampar essa lacuna. Não, nós dependemos da revelação de Deus. E aí não vai dar isso daí. Então nós como pastores devemos continuar, é aquilo que Pedro fala lá em Atos 6, né? Nós não deixemos o estudo da palavra e a oração, que é onde vem a revelação, o estudo sistemático. E hoje muitos pastores têm acabado se tornando muitas coisas, né? Coach, etc e tal, e corre esse risco de a performance, essa forçação de intimidade. Meu irmão mais velho, tem gente que fala que Jesus é irmão mais velho, você já escutou essa expressão, se mexer comigo, eu chamo irmão mais velho, meu irmão mais velho é Jesus. Não, ele não é irmão mais velho, ele é Senhor, ele é Pai, ele é Criador. Os atributos do Pai da eternidade, da sua onisciência e onipotência habitam nele. Então o relacionamento que nós temos que ter com ele é de Pai, e isso é transmitido para as próximas gerações. As próximas gerações que vão vir, eles vão se espelhar na gente. Então é muito importante a gente resgatar e mostrar a importância da reverência do nome do Senhor. Eu prego muito sobre Romanos 12, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aqui na igreja nós temos vários pregadores, vários homens de Deus, mulheres de Deus, que ministram a palavra. Porém, nós temos aqui um princípio: ninguém use o nosso púlpito ou o nosso altar para expor um ponto de vista. Muito bom. Porque hoje em dia está cheio de pregadores, e nem quero me ater a isso, usando um ponto de vista. E nós estamos aqui falando de uma paternidade, Valdeir pai. Nós não podemos jamais transmitir para o nosso povo um ponto de vista e, como Paulo diz, jamais conformar com esse mundo. Porque para o mundo está tudo muito normal. E tem 17 anos agora a existência da Fé em Milagres, mas nós não usamos a nossa tribuna, nosso púlpito, para falar um ponto de vista. E muito menos para trazer esse mundo pecaminoso para dentro da igreja. Porque
existe em nós o temor pelo Senhor. E às vezes eu tenho dito à igreja, guarda o teu pé quando entrar na presença do Senhor teu Deus. Salomão disse isso. Porque se nós não tivermos esse temor, esse respeito por Deus, chamar Ele de você vai ser o mínimo. Coisas piores podem hoje ser aceitas, como entrar para dentro de uma igreja com o celular na mão. Eu venho de um tempo, pastor, que eu não começo um culto sem antes dobrar o meu joelho e falar com Jesus ali na minha cadeira e agradecer a Ele, para depois eu subir para o púlpito. E os dias que eu não prego, a minha procedência é a mesma. Eu tenho dito para a igreja, chega mais cedo na igreja, dobra o seu joelho, desliga o seu telefone, traz a sua Bíblia de papel, traz a sua Bíblia para a igreja. São princípios que nós não podemos quebrar, deixar que esses princípios vão-se embora. O nosso desafio como pai dos nossos filhos é grande, mas também como um pai espiritual. Porque ali na igreja Assembleia de Deus, Madureira de São Gotardo, o senhor é um pai espiritual. E quantos filhos que hoje está como pródigo, indo embora, perdendo a mesa, perdendo a cobertura, perdendo a paternidade, perdendo os valores e entrando no estado de vida indesejado. Eu não sei se o senhor já pegou alguma situação como esta ao longo dos anos do ministério pastoral que o senhor tem. Não, pastor, eu concordo muito com o senhor. Essa questão eu tenho ensinado para as pessoas, é a chamada oração congregacional que a gente fala, né? Você chega na igreja, dobrar os joelhos, né? E até mesmo essa geração a gente tem conversado através do ensino, pastor, e visto que às vezes fazem as coisas no automático sem nem saber o porquê de dobrar os joelhos, né? É um reconhecimento da grandeza do Senhor, né? Dobrar os joelhos é sinal de rendição, né? O exército ali derrotado, eles tinham que dobrar o joelho, né? Quando eles perdiam para o inimigo. Então você está dobrando o joelho de forma voluntária, reconhecendo. E esses pontos que o senhor falou é muito importante. Dobrar o joelho, exatamente como você falou, mostrar para a nossa família e para os nossos filhos e para a nossa família espiritual, para os nossos liderados, para as pessoas que são discipuladas por nós, ver esse exemplo do pastor que dobra o joelho, que depende do Senhor, que tem reverência. Esse dia eu chamei até a atenção de um jovem, ele estava em determinado setor lá da igreja, mastigando um chiclete, fazendo aquele barulho, aquela coisa copiosa. Eu fiz sinal para ele, depois eu orientei, não, você está na casa do Senhor, exatamente o texto que o Senhor falou, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. A questão da Bíblia impressa, ela é algo importantíssimo. O manuseio da Bíblia, a geração nova perdeu, né? A questão do aplicativo de celular, a praticidade, perdeu-se a intimidade com o livro, com o manuseio. E aí sobre o culto público, pastor Lério, eu lembro do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela vê que ele é profeta, ela vai querer resolver uma questão teológica e falar assim, mas espera aí, os nossos pais adoram aqui nesse monte, que é o Monte de Gerazim, vocês adoram lá, e aí como que faz? E aí ele vai falar uma coisa interessante, ó, mulher, a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então eu venho de uma linha pentecostal, continuista, que eu creio nos dons do Espírito Santo, na cura divina, nos dons do Espírito dos ministérios, mas tenha visto nos últimos anos uma infantilidade, um afastamento da palavra e uma busca pelo sobrenatural. Então eu adoro em espírito, então eu quero saber de rodar, de ver aquela coisa toda, mas eu se esqueço que é em espírito e em verdade. E a verdade do meu culto só acontece quando eu estou enraizado em Cristo. Quando o nosso culto ele é balizado pela palavra, quando o que a Bíblia diz que é culto. Porque nós estamos vendo aí no meio pentecostal muitas coisas esdrúxulas, né, acontecendo. E aí o senhor falou sobre o pródigo, o que sai, tem muito isso também, até pela questão da internet, né, pastor? Porque o que acontece? Se eu venho aqui na Fé em Milagres, no culto de ensino, na palavra, no discipulado, seja o que for, eu vou ser confrontado. Eu não sei o que o senhor vai pregar. O senhor vai pregar o que Deus ministrar no coração do Senhor. Então eu vou ser confrontado para ser o melhor pai, para ser o melhor esposo, para ser o melhor cidadão. E aí
os pródigos, hoje, eles da internet, pastor, eles querem ouvir o que eles querem. Então ele coloca lá na internet mensagem de vitória e não vai confrontar ele. O camarada está sendo um péssimo esposo, um péssimo funcionário, ou um péssimo patrão, um péssimo cidadão, mas ele acha uma mensagem que vai dizer que está tudo certo. E aí coloca uns evangelistas que tem por aí, que vai dizer a mensagem assim: você é o centro da vontade de Deus, você é o ponto fraco de Deus. E aí o camarada infla aquele ego dele, coloca o louvor que ele quer ouvir, e aí o culto não é mais para Deus, o culto é para ele. E aí muitas pessoas, então, como o senhor falou, ele pegou aquilo que ele recebeu, exatamente como o filho pródigo. Ele pegou aquilo que ele recebeu e ele vai embora. E ele acaba parando numa situação muito difícil, onde ele acaba perdendo tudo. Muitos perdem o casamento, perdem o chamado, perdem o ministério, perdem a comunhão com Deus, que é o mais importante, a comunhão com o Pai. Só que o Pai está lá esperando, né, o retorno. E aí tem uma coisa aqui, pastor, para a gente poder, o senhor mudar de assunto, de pauta, que é o seguinte: hoje, pastor, tem muito filho pródigo se comportando como ovelha perdida. Ele é o pródigo, ele pegou o que ele tinha, ele se afastou do pai, ele foi para lá e ele está se vitimando como ovelha perdida. Mas ele não é ovelha perdida, a ovelha que se desgarrou é diferente. É por isso que o homem vai lá, o pastor, coloca ela nas costas e traz de volta para Cristo. O filho pródigo, o pai não foi atrás dele. O filho pródigo está lá e caindo em si. Aí ele vai pensar: rapaz, lá na casa do meu pai, os trabalhadores têm abundância de pão, eu estou aqui padecendo a necessidade. Aí entra uma coisa interessante, as duas esferas. Ele fala assim: vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. É as duas esferas. Porque também no meio, hoje, do nosso meio, é um evangelho de TikToker, um evangelho de Instagram que tipo assim, você não tem que dar satisfação a ninguém, é você e Deus. E as pessoas dentro da comunidade, elas pecam contra Deus, pecam contra o próximo e está como um pródigo querendo somente o perdão de Deus, mas tem que ter o perdão do próximo. Isso é igreja, isso é congregação. Como ele fala, eu pequei contra o Senhor, contra Deus, pequei contra o Senhor. Isso é importante também. E muita gente está lá, pastor, comendo as bolós. Ele não chegou a comer, né? A parábola fala, mas a pessoa se sujeita a comer por orgulho, por não voltar e reconhecer. Não, eu preciso voltar. Então eu não sou uma ovelha perdida, eu sou alguém que veio, eu preciso me levantar. Tá lá, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então isso é importantíssimo. E nós precisamos também enfatizar, e já mudando o tópico aqui, trazer de volta o ministério de João Batista, o evangelho do arrependimento. Exato. Porque sem arrependimento não tem convencimento do Espírito Santo. Esse filho pródigo, ele se arrepende. E conforme o senhor disse muito bem dito, é muito fácil hoje eu ouvir sua mensagem de motivação, de vitórias, de conquistas, mas e a mensagem do arrependimento? Exato. E a mensagem que mostra a realidade? Eu estava agora, a semana passada, com o meu pastor, no estado do Goiás, cidade de Trindade. E eu vi uma foto, ele estava com um chapéu legendário do Japão, né? Isso. Ele olhou aquele boné, eu ganhei do Dr. Wilson e dei para o meu pastor. Ele achou ele bonito, eu o presenteei. Princípio de honra. O princípio de honra. E o meu pastor, em 17 anos que eu caminho com ele, ele me corrigiu 2 vezes. Em 17 anos. E as 2 vezes que ele me corrigiu era de coisas comuns que acontecem nas nossas reuniões. Uma delas, é muito comum nós usarmos notebook, tablet, telefone em reuniões para anotações. Enquanto eles usavam, eu peguei meu telefone para responder algumas mensagens. Ele disse: Lélio, desliga o seu telefone. Primeira vez que ele me corrigiu. A segunda vez, ele estava liberando uma palavra profética sobre o Brasil e eu encontrei uma ministração de um homem que estava ministrando a mesma palavra que ele, testificando. Eu coloquei aquilo ali no nosso grupo. Ele disse: Lélio, isso não se posta em grupo. Eu retirei. O meu pastor nunca mais me chamou a atenção em 17 anos. Ele nunca me chamou a atenção 2 vezes pela mesma coisa. E eu nunca afastei dos pés do meu pastor. Mas hoje, a nossa geração é mudando de pai para pastor. Falaremos dos desafios pastorais do ministério.
Hoje é difícil encontrar pessoas que aceitam a correção em amor. E dentro disso, como um pastor de igreja, o que o senhor vê hoje como sendo os maiores desafios do ministério pastoral dos últimos tempos? Exatamente isso que o senhor falou, pastor. O que acontece? Eu aprendi uma coisa aqui em Minas, a gente sempre vai aprendendo, né, as coisas. E na prática, no exercício ali pastoral da congregação, onde a gente está em Guarda dos Ferreiros, e ministrando para outros pastores, para ministros, eu aprendi uma coisa, pastor, que existem pessoas que basta elas serem orientadas. Então você está no culto público, trazendo ensinamento, se eu ministrar algo no teu coração, você vai trazer uma orientação de uma forma geral. A pessoa vai pegar aquela orientação e ela vai entender, poxa, a palavra está falando comigo. Eu preciso mudar, eu preciso corrigir, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso chegar mais cedo no culto, eu preciso começar a trazer Bíblia e essas coisas que a gente comentou até agora. Mas existem pessoas que a orientação não basta, elas precisam ser confrontadas. Você precisa ter a mesa, chegar, senta aqui. Ó, você está agindo assim, e é isso que o senhor falou. A problemática, o desafio é a pessoa reagir em amor. Porque hoje, pastor, o senhor chama a atenção dele aqui, ele tem 10 propostas ali. Não, vem para cá, que aqui você vai ser obreiro. O pastor Lério não te valoriza. O pastor Lério não reconhece o teu ministério. O pastor Valdeir está segurando o teu ministério. Tem esse pensamento. E aí, pastor, lá em São Paulo eu era muito feliz, eu preguei muito em igreja, porque eu tinha uma ideia fixa que eu tenho até hoje. Por exemplo, eu estou dando aula lá na Guarda dos Ferreiros, é o curso aberto, eu estou dando aula para outras igrejas. E aí eu entendo que ali, enquanto eu estou em sala de aula, eu não sou pastor daquele povo, eu sou professor. Todos eles têm os seus pastores. E aí eu falo uma coisa para eles, que tem pastor que gosta da realidade. E hoje é difícil, pastor, das pessoas entenderem isso. O que acontece? O senhor tem um pastor. Eu tenho um pastor hoje, meu pastor presidente, o meu líder, sempre tive pastor. As pessoas não entendem uma coisa: tudo que Deus vai fazer na minha vida ministerial vai passar pelo meu líder. Com certeza. Não estou falando da minha vida pessoal, não. Sim. Mas aquilo que vai acontecer no ministério do Valdeir vai passar pelo meu líder. Deus vai comunicar ele, Deus vai falar. E por quê? E ele que vai me orientar. E é isso que muitas pessoas, pastor, eles estão, pastor Hélio, cortando o processo. Porque eles não querem ser chamados a atenção, eles não querem ser direcionados. E aí a gente aprende, como o senhor falou, essa questão de ser chamado pouco atenção, a gente precisa ter uma autocobrança, nós precisamos se cobrar e entender, poxa, como que é a visão do reino, como que é o lugar onde eu faço parte, e eu me cobrar. Não, eu não posso fazer, aqui eu pisei fora da... Eu tive pessoas no começo que me ajudaram muito. Eu tenho um amigo, evangelista Helder, até hoje, ele mora lá em Cubatão. Ele é um mentor para mim, ele foi meu mentor. Ele começou a me incentivar, falando assim, você tem vontade, você tem garra, mas você não tem disciplina. E isso me confrontava, mas fazia eu pensar, você tem espiritualidade, mas você precisa melhorar sua dicção. Você fala muito rápido. Uma mensagem que você podia pregar em 50 minutos, você quer pregar em 5. É muita informação. E aquilo foi me constrangendo, mas eu fui me adaptando, eu fui vendo, poxa, é verdade. E hoje as pessoas não têm isso. As pessoas não querem ser chamadas a atenção, como você falou, mudando da paternidade para o pastoreio. Esse é o grande desafio da pessoa aceitar ser confrontada, porque o evangelho é confronto, como o senhor falou, está na época de voltar a pregar como João Batista, a realidade, expor a verdade, e muitas pessoas não querem. E aí tem uma máxima bíblica, pastor, a quem mais é dado, mais será cobrado, meu amigo. Se você está crescendo no ministério, Deus está te dando responsabilidade, você vai ser mais cobrado, você tem que ter um perfil, você tem que ter um padrão, a igreja está olhando para você, e aí quem é que vai chamar a sua atenção? Eu gosto de brincar que ali na igreja de Corinto teve uma divisão. Aí uns falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí eu pergunto, quem que eram os piores? Os que eram de Cristo, que diziam que eram de Cristo, porque eles não obedeciam nem Paulo nem Apolo. E aí, pastor, eu sempre falo isso, qual é o desafio? Terminando, a gente fala assim, pergunta na igreja, quem é que serve ao Senhor? Todo mundo levanta a mão, eu sirvo ao Senhor. Espírito é verdade. Aí fala assim, tá bom. Aí eu sou bem irônico, né? Quantas vezes você pegou um balde de água, um desinfetante e foi lá limpar a sala do trono? Aí fica aquele negócio pra você entender, né? Como que a gente serve ao Senhor? Servindo ao próximo, servindo a igreja local. E aí, quem que é que vai
me direcionar, o meu líder local, o meu líder espiritual. É ele que vai, Valdeir, você tem que acelerar, Valdeir, você tem que diminuir. Né? E aí eu vivo isso, pastor. Eu hoje vivo o contrário, olha que interessante. Tem alguns obreiros que ele tem aquela questão que o pastor tem que ficar injetando nele, né? Acelerando. Eu hoje, graças a Deus, vivo o contrário. O pastor fala comigo, ele me breca. Fala, calma, vai mais devagar. Mas também é um aprendizado, é um discipulado. Porque às vezes do meu jeito não quero fazer, vamos para cima, vamos para frente. E aí o pastor... E aí também tem essa questão que o senhor falou que é muito bom, pastor. Olha só, o senhor está com 17 anos de fé milagre. Eu conheço o senhor há pouco tempo, mas de muita intensidade. Sem o Senhor, passei por outras montanhas sem o Senhor. O testemunho do Senhor em outras montanhas é alguém que é respeitado, é alguém que é um líder de intercessão, o Senhor é uma referência. E mesmo assim o Senhor está falando para mim que o Senhor tem um pastor. Eu tenho um pastor. Isso é importantíssimo. O líder também ser liderado. Alguns homens hoje, eles chegam a um ponto que eles acham que ele não precisa mais de líder. Ele não precisa mais de uma cobertura espiritual, de um direcionamento. Mas espera aí, quando eu errar, quem chamará a minha atenção? Os próprios reis da antiga aliança, como Davi, quando Davi errou, quem foi que chamou a atenção dele? O profeta, Natan. Então nós, como líderes, precisamos desse desafio. Enquanto sermos líderes, também sermos liderados e fazer pessoas para também serem líderes. Eu gosto muito do texto, pastor, de 2 Timóteo 2,2. Olha o que Paulo está dizendo, o exemplo de líder liderado. Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, o que de mim você ouviu, diante de muitas testemunhas, confia a homens fiéis e que eles sejam aptos ou idôneos ou capazes, dependendo da tradução, para ensinarem outros homens. Então Paulo tocou na geração de Timóteo, está querendo que Timóteo toque em outra geração e que essa geração que Timóteo vai levantar seja capaz de levantar outra geração. Paulo está desenvolvendo um ministério que vai tocar 3 gerações depois dele. E hoje nós temos o desafio de não conseguir, às vezes, tocar na nossa geração. E aí a gente precisa desenvolver isso. E essa questão de tocar em outras gerações vai envolver o confronto, vai envolver também o elogio, o reconhecimento, o princípio de honra, porque tem gente que tem muita facilidade de honrar quem está para cima dele, falando assim de uma forma hierárquica, mas quem está do lado e quem está abaixo ele não honra. E esse é um grande desafio. Pastor, esse assunto eu sou apaixonado com ele. Por quê? É um assunto que eu vivo. E pegando aqui um versículo, Hebreus 13:17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O senhor falou algo aqui que antes de acontecer na vida do senhor, passa pela vida do seu pastor primeiro. E eu recebi uma palavra, o ano de 2025, que nós mudaríamos de lugar e que o nosso endereço não seria mais na Rua Ouro Preto. Nós estávamos com o templo, sede própria, novo, organizado, estruturado, tudo dando certo. E quem me entregou a palavra foi um grande homem de Deus, um amigo íntimo, o apóstolo Pedro, de Itaquera, São Paulo. Eu recebi aquela palavra, eu não tomei uma decisão sem antes pegar o meu carro, andar 600 quilômetros, subir no alto do monte, que é o lugar preferido do meu pastor, e pedir a ele o conselho. Eu disse, pastor, eu recebi uma palavra de um homem de Deus, assim, mas se o senhor não estiver em concordância, eu findo aqui. O meu pastor é comunicado em todas as minhas decisões da minha vida ministerial. Eu não faço nada sem antes ir lá pedir a bênção. Nós temos 4 missionários nas nações: Alemanha, África, Tailândia e Japão. Todos eu coloquei e fui lá na casa do meu pastor, oferta aos nossos missionários. Tem 17 anos que eu caminho com o mesmo pastor. Eu mando uma mensagem para ele, às vezes é um mês para me responder, 2. Hoje, se eu não responder uma mensagem, ou se eu não responder imediato, o senhor perde um membro da igreja. Exatamente. O meu pastor passou por um problema de enfermidade grave
agora em 2025, grave. 2024, muito grave. Mas em todos os momentos, eu tinha plena convicção de que ele não morreria. E se ele morresse, ele estaria na eternidade. Mas qual era o meu medo? Se ele morresse, quem iria me pastorear? Porque hoje é comum mudar de pastor como troca de roupa, como troca de carro. Eu te amo, pastor Lélio, mas eu quero a bênção. Exatamente. O que tem de pessoas perdidas dentro de igrejas porque não tomou uma decisão correta, porque feriu o pastor que tinha, porque falou mal do pastor que tinha, porque não aceitou uma direção que tinha. E o problema vai de mal a pior. Então acho que hoje um dos grandes desafios ministeriais que um pastor tem é de ter uma igreja saudável, curada, um coração ensinável e um coração rendido. Eu tenho aqui homens e mulheres que é como ponta de flechas, que acerta o alvo. Mas que bom que fosse todos. Que bom que fosse todos. E hoje é comum pessoas quererem comer em apriscos diferentes. E eu quero dizer aqui, queridos, Deus nunca vai quebrar um princípio. Nunca. E se você quebra o princípio, você é quebrado pelo princípio que você está quebrando. Acho que hoje é um dos grandes desafios que nós temos de ter um povo submisso à verdade, que é a palavra de Deus. Concordo plenamente com o senhor, pastor. E tem pessoas que falam assim, né? Eu tô com o senhor, pastor Léo. Eu tô com o senhor, eu te amo. Eu te amo, eu tô junto até o fim, eu tomo um tiro pelo senhor. Mas basta o senhor confrontá-lo em alguma área ou dizer um não para ele, o senhor não serve mais para ele. O senhor perdeu a visão, você não é mais de Deus. O outro, essa igreja aqui, a gente escuta cada coisa. E aí a gente serve um Deus que fala não, mesmo quando é justo. É só a gente pegar a passagem bíblica de Davi. Davi um dia está no palácio, próspero, seguro. Eu costumo brincar, pastor, ele olha que a casa de Deus está numa lona de sem terra, né? Porque tem uma lona armada do lado e a arca está do lado. Então, olha que interessante, ele coloca algo justo no seu coração. Eu vou construir uma casa para o Senhor. Aquele é tão justo quando ele fala, eu vou construir um templo. Natan no automático fala, faze tudo conforme está no teu coração. Que aquele é justo, fazer um templo para o Senhor. E aí, meu amigo, assim que Natan se afasta um pouco, não responde, não, você volta lá, é diferente. Fala para ele que ele não vai construir um templo para mim. Ele não vai fazer. E aí Deus começa a colocar ele no lugar. Isso é interessante, pastor. Deus nos coloca no lugar e muitas vezes ele faz a nossa liderança. Fala assim, ei, eu te tirei de trás da malhada dos animais, rapaz. O que é isso agora? Você acha que não. Você não vai fazer. Eu nunca habitei num templo feito com mãos humanas. Depois de você, aí entra a questão da geração. O seu filho vai fazer, mas você não. Só que o nosso Deus, pastor, quando ele realinha algumas coisas, ele sempre nos dá esperança. Fala assim, mas eu vou te dar um trono que jamais terá fim. Ele está falando sobre Cristo. Ele está mostrando assim para Davi, eu estou te falando não hoje, mas o que eu tenho na sua vida é muito maior. E é isso que o liderado precisa ouvir do líder hoje. Porque eu me lembro, pastor, hoje, pela graça de Deus, ali na Guarda dos Ferreiros, eu executo projetos que Deus me deu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu visualizei, eu com aquela vontade, não, eu vou fazer porque é para o reino, é para a alma, é trabalho social. E cheguei no meu líder todo feliz. Não vai fazer. E aquele não foi para pagar a minha fé, como eu começo, não, foi para me incentivar. Eu fui trabalhando aquilo, e aquilo ficou dentro de mim. Aí hoje eu entendo, Deus me deu a visão lá atrás para me preparar. E eu me preparei e hoje eu posso executar. E é isso que a gente precisa entender. Continuar sendo fiel quando há negativa, quando há o não. Porque o teu líder, você precisa entender e aceitar que Deus fala com ele, que Deus revela com ele. E Deus está usando ele para te orientar, para te direcionar. E isso daí é reino, meu amigo. E não faz sentido um pastor só de púlpito.
Exato. Mas se ao menos as pessoas entenderam o que é liberado no púlpito, louvado seja Deus por isso. Verdade, pastor. Então eu preferi me posicionar sempre. A palavra do meu pastor e da minha mãe são palavras inquestionáveis. Eu estou debaixo de princípio. Muito bom, pastor. E se eu estou debaixo de princípios, eu terei galardão dos princípios, aos quais eu respeito. Então, como pastores, nós temos muitos e grandes desafios. Grandes desafios. E ao mesmo tempo que somos pastores, somos também ovelhas. E que nós possamos dar aos nossos pastores alegria em nos pastorear. Pastor, só um comentário aí, não sei se o senhor quer mudar de palco, mas só falou algo interessante. Nós temos alguns desafios e o senhor está com quantos anos de idade? Vou fazer 50 anos em julho. O senhor é de outra geração, até um pouco mais atual que a minha, e eu fico muito impressionado de pastores como o senhor, como outros pastores, como meu pastor, que são de evangélicos, e viveram todo esse boom da internet, que não tinha isso. Como o senhor falou, se o senhor não responde a uma mensagem lá do Zap, você pede uma ovelha. É preocupações e rotinas que os pastores do passado não tinham. Não tinha. E hoje a gente tem a imagem da igreja e hoje a gente está aqui usando o mecanismo de alcançar pessoas. Isso é importante, né? Porque no começo demonizaram a internet, né? Hoje a gente sabe que não, que ela é um instrumento que pode ser usado por reino. Eu falo que, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele usou no máximo as redes sociais que tinha na época, que a rede social era a carta. O que tinha para se socializar na época era a carta. E a gente vê o que nós temos hoje de arcabouço doutrinário da igreja, a ceia, os dons, os ministérios, é o que Paulo fez usando a ferramenta que ele tinha, que era a carta, a epístola, mesmo preço. Então hoje nós temos essa ferramenta, mas é um desafio. Pastor, é um desafio a gente gerir essa coisa e fazer as pessoas entenderem que é uma ferramenta, é um meio, não é um fim. Exatamente. Não é um fim. Eu estou aqui ouvindo agora um podcast do pastor Lélio, pastor seu ensino, eu já aprendi, não preciso mais de uma igreja, não, eu preciso de uma igreja. Eu preciso ir para uma igreja, congregar, ser pastoreado, ser confrontado, ser orientado. A gente precisa do calor humano, da oração congregacional, de entender a conviver com gêneros diferentes, de entender que existem escala de relacionamento. A gente fala assim, eu não vou para a igreja por causa que tem panelinha na igreja. Irmão, tem coisa que a gente está chamando de panelinha, que esse evangelho é água com açúcar está dizendo, mas são níveis de relacionamento. Tem algum momento que Jesus enviou 70 discípulos e chamando Deus, poder e autoridade, dunamis, enviou 70 para curar enfermo, mas o colégio pastoral apostólico foi 12. Ele dedicou 3 anos e meio a 12. No meio daqueles 12, tinham 3 que eram diferentes. Pedro e Tiago, ali é níveis de relacionamento, que é outra problemática que muitos pastores são mal interpretados. E aí no meio daqueles 3 tinha um que era outro nível, que era João. Que deitava. Ele amou os 12, o texto é claro, ele amou-os e amou-os até o fim. Mas existem níveis, e tem gente também que não entende isso. Às vezes o pastor Lério tá comendo churrasco lá na chácara, aí não gosta de mim, não vou mais para a igreja. Existem níveis de relacionamento e no evangelho, pastor, tem uma palavra, a gente não falou ela até aqui hoje, eu gosto muito dela, pastor Lério, e ela é pouco trabalhada, que é meritocracia. No reino existe a meritocracia. A salvação é para todos, a graça é para todos. Algumas portas no reino só são abertas pelo meu mérito. Eu preciso merecer, eu tenho que estar na posição. No evangelho não tem autopromoção. O camarada pensa assim, poxa, eu já sou membro da Fé em Milagres há 10 anos. O pastor Lélio é obrigado a me dar um cargo, a me dar um título, a me colocar para pregar no culto de domingo. Mas existe a meritocracia. O que eu faço para merecer? O quanto que eu contribuo com a Fé em Milagres? O quanto que eu me dedico? O quanto que eu dedico o meu tempo?
essa minha dedicação, essa minha fidelidade vão abrir algumas portas que é chamada meritocracia. Não tem igual uma prefeitura, igual um cargo público, promoção automática. No reino não, a gente precisa fazer por merecer. E se alguém tem dificuldade com essa palavra no reino, mérito, faz por merecer. Faz por onde? É verdade. Faz por onde, né? Que vamos aqui mudando o foco, mas precisa fazer por onde. Meu pastor, nós estamos quase terminando a hora, como o senhor passa muito rápido. Passou rápido, pastor. Mas eu quero falar sobre algo muito importante que mexeu muito com a Rota do Oleiro quando nós nos conhecemos, que o senhor subiu como senderista no top 1076. 1076. Em junho, 1076. Em junho, que foi o problema renal crônico que o senhor carrega há 9 anos. Nasceu há 9 anos atrás, é algo hereditário, como que nasceu e como que esse valente tem vencido isso aí dia a dia? Na verdade é assim, pastor, são 9 anos de hemodiálise, mas hemodiálise. É mais tempo, né? Eu, minha profissão, sou eletricista industrial, né? Sempre trabalhei nessa área industrial, me formei no Senai, lá em Santos, formação técnica, trabalhava no CAI de Santos, e quando eu fui para o interior, comecei a trabalhar também na minha área, e um dia chegando numa viagem, eu estava numa empresa que eu era técnico instalador de equipamentos de medição volumétrica em posto de gasolina. Então, vim numa viagem do Paraná para São Paulo. Quando eu cheguei em casa, fui tirar a bota não saía. Isso eu estava com 28 anos de idade. A bota não saía do pé. Quando eu olhei, os pés inchados, eu sem sentir nada. Corri no hospital, e aí chegaram lá, me medicaram, me deram um remédio para me urinar bastante, falaram assim, não, o que você trabalha? Eu falei, posto de gasolina. Tem contato com combustível? Tem. Então isso aí é intoxicação. Isso aí deve ter intoxicado. Aí me deram um remédio, e aí eu urinei muito e desinchei, voltei a trabalhar, só que na próxima viagem eu continuei inchando também. Aí começamos a fazer exame para ver o que era, e aí com muito custo, falaram que era coração, vai para cá, vai para lá. E aí acabou que alguém me indicou um médico, Dr. Gustavo Navarro Betônico, que era um nefrologista, falou, isso é problema renal. E aí quando eu fiz o exame, ele falou, não, você está com problema renal, vamos internar fazer exame. Aí eu fiz a biópsia, e aí descobriram que o meu problema chama-se glomerulonefrite membranosa. Geralmente quando descobrem que eu faço hemodiálise, falam, mas você não bebia água e tal. Não, o meu é um problema genético. A gente já nasce, né, com essa patologia e pode ser que ela se manifeste ou não. No meu caso, ela se manifestou. A glomerulonefrite membranosa é como se formasse uma pele em volta dos rins, e eles vão trabalhando errado. Na verdade, meus rins funcionavam, mas eles estavam trabalhando em disfunção. Eles pegavam o que era bom e jogavam fora na urina, vitamina C, cálcio, potássio, ferro, e o que era ruim jogava no organismo. Então a gente começou um tratamento restritivo, aí eu fiquei ali uns 2 anos, eu acho que até mais, uns 3 anos, fazendo vários tipos de tratamento para tentar desmanchar essa pele. Inclusive, eu ficava tomando remédio 5 dias internado, 15 dias em casa, caiu o cabelo e tal, e aí a gente foi indo, a função renal foi diminuindo, até que um dia o médico falou, Valdir, não vai ter jeito, a gente vai ter que cair na hemodiálise. E aí tem 9 anos que eu faço hemodiálise, né? O tratamento é 3 vezes por semana, hoje eu faço segunda, quarta, sexta, 4 horas de máquina, porque meus rins não funcionam nada. A minha função renal, ela é 0, inclusive eu não urino nada, nenhuma gota. Então, de uma sessão para outra, todo o líquido que eu bebo, ele fica aqui. Então, por isso que não pode exagerar, tem que ter uma restrição, porque senão fica muito líquido no organismo e o coração não aguenta. E já tem 9 anos que a gente está aí nessa vida. E agora vem uma nova fase. Agora vem uma nova fase, né? Agora a gente está com a possibilidade aí, bem presente, Deus nos deu esse caminho. A minha esposa, né? A gente fez exame, ela é compatível, a gente está num tratamento. Ninguém aí, melhor do que ela. Mesma carne, né? Prova de amor. Isso, prova de amor. Ela tem acompanhado essa luta, né? Esses anos todos, e ela se propôs a doar o rim para mim. Nós estamos aí nessa batalha aí. Ela está no processo de emagrecimento para doar o rim para mim. E aí, falando de Rota do Oleiro, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, muito grande aqui na Rota do Oleiro, com o Luizinho, com o Dr. Wilson,
com pessoas que o Casimiro, né, que foi o legendário lá de São Gotardo, que fez a ponte, que compraram a minha causa, né, porque foi muito difícil assumir essa responsabilidade, né? Nunca teve, né, pastor, um caso de um paciente que não funciona os rins, né? Nunca teve. E aí teve todo um preparo, toda uma preocupação. O doutor Wilson entrou em contato com a minha médica, foi feito exames, etc e tal. E o que é sobrenatural, pastor? Por exemplo, eu faço hemodiálise segunda, quarta e sexta, para os ouvintes entenderem, né? Quando eu fico sábado e domingo sem dialisar, se 2 dias eu pego aí 4 quilos, 4,5 kg de líquido que isso tem que ser tirado na máquina. Tudo que eu bebo, que eu como, fica aqui. Aí a máquina tira. E aí a grande preocupação foi essa. A gente sobe a montanha na quinta, então eu ficaria sexta, sábado e domingo, 3 dias sem dialisar, né? Fazia uma diálise na quinta cedo, ia subir a montanha, e a grande preocupação foi essa. E aí foi feito o acompanhamento com meus médicos, etc e tal, com a minha nefrologista, e aí foi estipulado que aí eu deveria tomar apenas 700 ml de água por dia. Na montanha. E eu já tinha comprado meu cantil, até rodei a cidade com a minha esposa, até achar uma garrafa que fosse de 700 ml. Eu falei, essa é a minha meta. E aí, quando a gente começou aquela preparação, comecei a fazer exercício para fortalecimento com o personal trainer, treinar com a mochila nas costas. A minha esposa fez um questionamento para mim. Ela falou assim, amor, eu quero que você me prometa que se você vê que você não vai conseguir, você desiste por nós. Eu falei para ela, não, amor, você pode ficar tranquila. Se eu não conseguir, não vai ser por nada que eu fiz de errado ou por algo certo que eu deixei de fazer. Aí começou a orar, treinar, fazer aquela coisa, e aquela preocupação, aquela expectativa dos meus médicos, mas esse cara vai ficar 3 dias sem dialisar, e como que vai fazer? Porque se ele ganha em 2 dias 4 quilos, 4,5 kg, ele vai chegar aqui com 8 quilos, e é muita coisa, o organismo fica muito sobrecarregado, dá cansaço, fadiga. Enfim, a Rota do Oleiro comprou minha briga, me cobriram de cobertura espiritual, de a parte médica, me deram toda a assessoria, eu fui para minha montanha, subi e participei, consegui vencer a minha montanha, para a glória de Deus, é uma coisa que eu tenho muito orgulho. E aí chegou segunda-feira, dia de pesar, 3 dias depois de sem fazer hemodiálise, e aí aquela expectativa, quantos quilos o camarada pegou? Aí entra o sobrenatural da montanha, sobe na balança, a médica, não, desce, não, sobe de novo, não acredito. Quando foi ver, uma pessoa que em 2 dias pega 4 kg, 4,5 kg, em 3 dias na montanha eu peguei 700 gramas. Louvado seja Deus. Não tem explicação. Humanamente falando, não tem como alguém falar. Então entra aquela questão, não foi uma escolha irresponsável, foi responsável. Eu treinei, eu fiz a minha parte, eu orei, eu consagrei, eu me preparei. Usou a fé. Usei a fé. Eu estava apoiado pela minha família, né? E aí teve o apoio dos meus médicos, e eu tenho uma dívida muito grande com a Rota do Oleiro por isso. Investiram em mim, acreditaram, me apoiaram, me deram todo o suporte, e eu fiz a minha montanha. E graças a Deus, depois de lá, já passei de mais montanha. Fiz o REM com a esposa, né? A gente participou do REM junto, lá em BH, e eu tenho subido algumas montanhas aí junto, contando meu testemunho, contando a minha história, ajudando homens. O meu filho hoje é legendário. Eu estou muito feliz que dessa vez agora eu estou levando 4 homens da minha igreja, inclusive meu pastor. A minha liderança espiritual vai ser um legendário pela glória. Então estou muito feliz. Eu tenho uma gratidão com a Rota do Oleiro. E o que acontece, pastor? Assim, aquela história que tem, né? Eu preciso subir a montanha para ser homem. Não, irmãos. Não, claro que não. Eu já era um homem bem casado, marido de uma só mulher, pastor, professor. Já desenvolvi um trabalho de masculinidade. Eu tenho um trabalho chamado Papo de Macho, que eu ministro só com os homens sobre sacerdócio, paternidade e sexualidade de forma rasgada, que é só os homens, né? Então a gente pode falar. Já trabalhava com os homens, já tinha lido muito livro, participado de seminário e congresso, mas a experiência da montanha, ela é única. Ela é única e ela sempre tem a agregar. Foi uma virada de chave na minha vida. Foi uma virada e eu vi um monte de coisas que eu não sabia, e a montanha me ensinou muitas coisas. E aí, pastor, uma coisa que eu quero aqui abrir o coração, o que acontece? Eu tenho uma dificuldade em alguns lugares, que é o seguinte:
como que um camarada, olha como que é o evangelho, que é doente, que depende de uma máquina para viver, ele vai pregar um Jesus que cura. É uma dificuldade, é um tabu para muitas pessoas, né? Inclusive, assim que eu fiquei doente, foi diagnosticado com hemodiálise, eu sempre fui ativo. Trabalhava com jovem, trabalho de rua, lá no interior, em praça, fiz trabalho em capelania, em presídio, em orfanato, trabalho com criança, em asilo, sempre envolvido e intenso na obra. E aí, assim que foi diagnosticado que ia fazer hemodiálise, alguém da igreja, alguém de respeito chegou para mim e falou assim: Valdeir, uma pena. Agora você vai ter que parar de pregar, você vai ter que parar de ensinar, agora você vai ter que ficar em casa, quietinho, numa cama. E aquilo entrou dentro de mim como uma seta de tristeza. Falei, eu vou ter que parar agora, Deus tem chamado na minha vida, tem coisas que ainda não se cumpriu. E aí eu entrei dentro do meu quarto, pastor Lério, dobrei o joelho e não tinha nem palavra, comecei a chorar. Falei, Senhor, vou parar agora, fazer o que eu amo, que é a tua obra, a tua palavra, vou deixar de estar envolvido, de participar da vida de algumas pessoas. E aí, de repente, eu orando, entrou aquela presença no quarto. Aleluia. Aquela presença que quebra, né, todas as barreiras. E aí aquela voz falou dentro de mim: é agora que eu te levanto. Glória a Deus. É agora que você vai ser usado. É agora que você vai pisar em lugares onde você nunca imaginou. E hoje aqui é parte desse cumprimento. Aleluia. Eu estou no prédio da Fé e Milagre, diante do pastor Lélio, legendário, homem de Deus, homem que é referência aqui na nossa região e no Brasil. E Deus está cumprindo essa promessa. Deus colocou um pastoreio na minha mão, uma congregação, um líder que apoia em mim. Só para pensar, pastor Lélio, que loucura. Também do meu pastor. E aqui eu quero reverenciar meu pastor Charles. Tirar um cara de outro estado, trazer uma pessoa que é doente, que depende de uma máquina para pastorear um povo, para tomar conta, você investir nesse camarada, para ser professor. Só que ele viu que muitas pessoas não vê. A unção, a glória de Deus, ela supera qualquer barreira, qualquer dificuldade. E é esse o recado que eu deixo para você. Eu acho interessante isso, pastor. As pessoas, elas param por muito pouco. Por qualquer coisa a pessoa para. E aí a gente às vezes está diminuindo o poder de Deus. Porque olha só, o que acontece? Possessão maligna, fala-se de uma forma bem genérica. O senhor com certeza nesse longo da caminhada já viu. Quando uma pessoa está endemoniada, essa pessoa fica fraca ou fica forte? Fica forte. Forte, endemoniado. Demoniado, às vezes tem que 4, 5 obreiros para segurar uma pessoa. Exatamente. E é um demônio, é um espírito caído. E nós que temos Deus dentro da gente, Espírito Santo, esse espírito não é só para se manifestar nas 4 linhas congregacional, ele é para nos fortalecer. E eu entendi isso, porque eu até gosto de falar quando eu ensino, por exemplo, sobre Sansão, né, lá em Juízes 13. Como que a gente pinta Sansão? Camarada forte, musculoso, tríceps. Eu acredito, pastor Lélio, que Sansão era um camarada raquítico, 50 quilos. Porque a Bíblia diz que a força dele não estava nele, estava quando o Espírito de Deus se apossava nele. E foi essa força que eu entendi e que ela se apossa de mim e vai rompendo. Não tem dificuldade? Claro que tem, eu mentiria. Cãibras, períodos de perca de cálcio, que teve um dia que eu estava lá em São Paulo, a gente preparando para vir para cá, mastigando um pão francês, que aqui o povo chama de pão de sal, quebrou o dente da frente. Cálcio, o povo quebrou o dente da frente, tal. Então, existem as dificuldades, mas em Deus a gente consegue romper. Todos os dias. Todos os dias. E hoje Deus tem cumprido promessa. Legendários foi uma mudança, Deus provou que eu sou capaz. E o que acontece? Para concluir, que eu entrei por esse caminho, fui abrindo outras portas, eu sempre quis me mostrar muito forte. Tinha que mostrar diante fora da congregação, né? E nos legendários eu vi que eu posso ser ajudado. O Senhor me ensinou isso, que não é fraqueza ser ajudado. E é o que os legendários me ensinou. A gente é uma família e o que tem acontecido na minha vida começou por causa dos legendários. Em que sentido? A gente foi para o rei, a minha esposa teve muita dificuldade em algum momento e aí ela falou, poxa amor, eu preciso cuidar de mim.
preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo. E aí foi através do rei que Deus moveu um casal de legendários, né, a esposa e o esposo, para nos ajudar, né? Até a esposa do Diogão, a Bel, a esposa do Diogo, Belo Vosso, você conhece? Que é fera. A esposa dele que foi usada, falou, não, Jaque, a gente vai te ajudar. E aí começou a correr atrás de nutricionista, de doação para o Monjaro, e ela começou a emagrecer, já perdeu mais de 20 quilos. Glória a Deus. Estamos indo aí. E aí a minha igreja também comprou, né, a causa, nosso pastor lá em Juiz de Fora da convenção, pediu para a gente ir para lá, a gente foi. A igreja fez uma oferta substancial na nossa vida. Então, tudo começou com os legendários. Eu sou muito grato aos legendários, à minha liderança, ao Luizinho, ao Dr. Wilson, ao senhor, ao Calzimiro, ao Diogo. Se eu for esquecer algum nome aqui, ninguém fique chateado, mas... E a minha liderança, o meu pastor, o pastor Moisés lá, que investiram em mim. E eu sou desconhecido, pastor, aqui, digamos assim. Eu não tenho parente aqui em Minas. E o que eu fico mais impressionado é isso. Eu fui abraçado por pessoas que não me conheciam. Eu não tenho parente, eu não tenho padrinho, eu não tenho amigo aqui. Eu não tinha ninguém na Rota do Oleiro importante para chegar. Foi Deus. Foi Deus. Então eu devo muito ao Senhor, primeiramente, à minha família, aos meus líderes, mas ao Movimentos Legendários. E a Rota do Oleiro sempre terá um carinho especial na minha vida. Amém, pastor. Porque foi um instrumento de Deus. Louvado seja Deus. Que história, viu? Maravilhosa. Nós temos matéria aqui para 2, 3, 4 podcasts, mas o nosso tempo acaba. Mas eu quero pedir ao senhor para olhar naquela câmera ali. O senhor vai fazer um convite, principalmente para aqueles homens que desejam subir a montanha e que acham que são limitados por uma situação física, saúde, pois o senhor é a prova viva da bondade de Deus sobre a nossa vida. Exatamente. Ei, homem, você que está aí me ouvindo, que vai chegar esse podcast até você, essa é uma oportunidade que Deus está te dando de subir a montanha. Rompa os seus preconceitos, os seus medos. Ninguém sobe a montanha para ser homem, ninguém está pagando para estar próximo de Jesus. Legendários é uma ferramenta, ela é uma oportunidade, é uma plataforma que o Senhor está te dando. Então, se você tem algum problema com obesidade, alguma coisa física, insista, busque ao Senhor, se prepare, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que Deus te ajudará. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, eu quero repetir para você, homem. Faça o ordinário, a sua parte, e Deus fará o extraordinário. Faça o natural e Deus fará o sobrenatural. O top, ele é espiritual. Faça a sua inscrição, segue a lista, desfruta o caminho. A sua família será impactada, a sua vida, o seu entorno, todo será mudado. O Senhor tem um encontro com você na montanha. Faça a sua inscrição e bora para cima. Glória a Deus. Pastor, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela honra, pela disponibilidade. Amém, pastor, eu que sou grato. Nós concluiremos agora o nosso podcast recebendo do Senhor uma oração final, nos abençoando em nome Amém. de Jesus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Lélio, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo mais do Senhor aqui, pela vida de cada ouvinte, aonde chegar, Senhor, esse podcast, sobre mulheres, Senhor, que estão orando, querendo a mudança na vida do seu marido, Senhor, sobre homens que reconhecem que precisam de uma mudança, Senhor. Quero orar por esses homens nesta manhã, neste dia, Senhor, nesta noite, para que o Senhor trabalhe, Senhor, e que o Senhor venha trazer para eles a oportunidade deles subir essa montanha para serem libertos, Senhor, de vícios, de pornografia, de tabagismo, de alcoolismo, de medos, de traumas do passado, porque todos nós, Senhor, somos sacerdotes, ó Pai, só que muitas vezes estamos negligenciando, deixando de lado esse sacerdócio. Eu quero orar por essas vidas, por essas famílias, para que o Senhor restaure, porque lá no Éden, Senhor, o Senhor deu início a tudo com uma família. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor foi uma família. O Senhor é o Deus que investe em família. E eu oro, Senhor, nesta oportunidade, por todas estas famílias, por todos esses homens, os lares que chegaram a esse podcast.
Se houverem pessoas deprimidas, pessoas convalescidas em leitos, que recebam através desse podcast a cura, a libertação, e que elas procurem servir ao Senhor, uma igreja perto de si. Senhor, eu abençoo o Senhor e oro pela vida do pastor Lélio, pela sua esposa, seus filhos, sua história, seu legado, o rebanho sobre a sua tutela, Senhor, sobre esta igreja Fé e Milagres, sobre todos os legendários, ó Pai, aonde chegar, Senhor, esta manhã eu te agradeço pela vida da minha família, pela minha liderança, por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado, e hoje, Senhor, aqui é um cumprimento de uma promessa. Eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, pastor. Deus abençoe a família e toda a igreja de São Gotardo, em nome de Jesus. Queridos, e assim nós encerramos com muita alegria o podcast de hoje, entrevistando esse santo homem de Deus, e com certeza mais vezes você o ouvirá. A nossa igreja está na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1132. Nós estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. Você pode vir receber uma oração, um aconselhamento, você pode tirar um período de oração também. Os nossos cultos, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.